Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí? Olha, espero que todo mundo esteja bem, porque o momento está difícil e é isso que eu desejo para todos. Estou aqui na minha casa gravando mais uma videoaula para vocês, estudantes aí da terceira série do ensino médio. Dessa vez eu vou trazer um conteúdo novo, diferente, um conteúdo mais de revisão, mas que é muito importante para nós aprendermos e refletirmos aí, afiarmos o nosso cérebro, né? Segue aqui comigo, ó, vamos para o primeiro slide, vou jogar na tela. Primeiro slide, ó, está vivo, olha, exclamação, está vivo. É aula de filosofia, gente, tá? Aula de filosofia, olha, está vivo. Tem o Frankenstein aqui na capa, tem o Carl Sagan, Mary Shelley. A gente vai falar bastante disso agora, tá? De tudo isso aqui, e vocês vão entender o está vivo, tá? Vamos para o próximo slide. Frankenstein de Mary Shelley, olha só que legal, né? Gente, nós vamos falar um pouco aqui, para revelar para vocês, né, de ciência, né, o uso, né, do pensamento científico, né, o pensamento científico em si. E aí eu vou ilustrar para vocês, tá, de uma forma, tentar pelo menos de uma forma legal, tá, através da literatura, que também está muito ligada à filosofia, né. Então vamos lá, o Frankenstein de Mary Shelley. Vamos falar de ciência através do Frankenstein, né? Victor Frankenstein, a sua criação ganhou vida. Acompanhe aqui comigo no slide, tá? No quadro à direita. Victor Frankenstein, né, gente, era o doutor, né, o cientista, né, que estava ali construindo o monstro, né, de Frankenstein, né, que levou o mesmo nome do criador. Várias partes de mortos ali que ele juntou, né, e fez o corpo, montou o corpo, depois animou ele com eletricidade, né, abriu a janela, né, colocou um para-raio lá e jogou eletricidade no Frankenstein. E ele criou vida, né? Está vivo, olha só, está vivo, ganhou vida a criação do Victor Frankenstein, né? Está vivo, olha só. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, tá? Nós vamos entendendo nos próximos slides. Mas para contextualizar melhor, vamos falar um pouquinho da Mary Shelley. Ó. Mary Shelley nasceu na Inglaterra e é a escritora do Frankenstein. Olha que legal. Uma mulher, né, no século XIX, né, escrevendo um livro de ficção. Que legal, né, gente? Que interessante, né? Geralmente nós vemos só os homens, né, dominando esse mercado, né? Víamos, né? Porque agora as coisas estão mais diferentes, né? Bem mais diferentes, bem melhores, inclusive. Mas antes era ruim, né? Porque só os homens tinham espaço. E olha só, a Mary Shelley tinha espaço aqui, né? Mas por que também? Olha que interessante. Ela veio de uma família que já tinha um certo intelecto mais desenvolvido, né? Ela é filha de uma das primeiras feministas da nossa história, que é a Mary Wollstonecraft, né? Mary Wollstonecraft. Uma das reivindicações pelos direitos da mulher, né, foi uma obra que ela escreveu, e ela foi uma das primeiras feministas da história e dos Estados Unidos também, tá? E era mãe da Mary Shelley. Então olha a família da Mary Shelley, que legal, né? E ela escreveu o Frankenstein, tá? Que tem um subtítulo interessante que nós vamos ver agora. Vamos para o próximo slide. Frankenstein ou Prometeu Moderno, né? Esse é o subtítulo dele, Prometeu Moderno, tá? Por quê? A gente vai entender. Quem é Prometeu? A gente vai entender isso, tá? Aqui vocês têm uma obra do lado, que é Prometeu Leva o Fogo à Humanidade, do Figer, de 1817, né? Então, antes de contar a história do Prometeu para vocês, eu quero dizer que há várias versões de um mito, né? Pode ser que você conheça outra versão aí do mito que eu estou contando do Prometeu, tá? Porque quem sabe mitologia grega, né, é contada em várias versões, às vezes porque um mito é fluido, né? E existem várias narrativas dele também, várias interpretações inclusive, né?
Então eu vou contar um pouquinho a história do Prometeu para vocês entenderem como que ele está ligado aqui ao Frankenstein, o que isso tem a ver. Prometeu, acompanha comigo no slide, ó. Prometeu era um titã sonhador e criativo. Titã era, lembra? Os homens gigantes, né? Os monstros gigantescos, né? Em formato de homem, que eram os titãs gigantes, né? Parecido com Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que tem o anime, né? Que vocês devem conhecer. Então era um titã Prometeu. Prometeu era um titã sonhador e criativo. Vivia ali na Grécia, né? Andando para lá, para cá, criativo, né? Com várias ideias na cabeça. E um dia ele encontrou argila e moldou a humanidade através do barro. Ele viu a argila ali dando sopa e decidiu formar uns bonequinhos, né? De barro. E ele criou a humanidade através disso. Lembre-se que isso é um mito, é uma mitologia, né? Para explicar aí a criação do mundo também, da humanidade, enfim, tem vários fins o mito. Então ele viu esse barro, essa argila, criou bonecos, né, e formou a humanidade. E aí ele roubou o fogo dos deuses do Monte Olimpo, lá tinha Zeus, né, Poseidon, Hades, enfim, vários deuses lá. Aí ele foi lá e roubou o fogo dos deuses do Monte Olimpo para dar vida às suas criações, né, cozinhar ali o barro e eles poderem nascer, a humanidade. Olha que legal, olha que bonito, né? Prometeu roubou o fogo dos grandes lá do Monte Olimpo para dar para a humanidade. Que legal, né? Um bom gigante para nós, né? E olha só que interessante, Prometeu roubou o fogo para dar vida à sua criação, né? O fogo foi o segredo para dar vida à sua criação. Tem tudo a ver com o Frankenstein, que ali foi a eletricidade no caso do Frankenstein, né? Ele usou a eletricidade e esquentou o bicho lá e ele levantou o gigante Frankenstein, né, através da eletricidade, da animação por corrente elétrica. Já o Prometeu usou o fogo, né, para poder cozinhar ali os humanos de barro e produzi-los. Né? Então, olha só, né, tem um elemento que foi o segredo para dar vida à criação. Então, é muito parecida a história. Né? O Frankenstein deu vida ao monstro, Prometeu deu vida à humanidade. Né? Então, vamos para o próximo slide. A gente tem que entender um pouquinho disso aqui. Ó. Imagem da ciência potente. Né? Uma imagem de uma ciência potente, robusta, forte, que faz tudo, que inventa, que cria. Né? Então é isso que a obra e os filmes também que vieram depois tentaram vender, né? Tentaram passar para a gente. Olha essa foto aqui do lado, né, do slide. O Dr. Frankenstein com o Igor aqui, animando o corpo, né, com vários aparatos tecnológicos para a época, né, máquinas, enfim. Essa ciência potente que cria até um zumbi vivo, né, reanima um corpo. Né. Olha só, essa imagem que se passa. A imagem de ciência como um fator fundamental de transformação humana, social e econômica e ética. Né. Então a ciência ali resolveria todos os problemas, segundo essa visão. Né. E isso, de certa forma, né, nós não podemos cair no cientificismo, né, e aderir à corrente positivista, por exemplo, que tinha a ciência como único conhecimento, né, em detrimento dos outros, artístico, religioso, filosófico. Não, acho que nós não devemos seguir nessa linha. Porém, mas e quando a ciência é negada? Né, que é o que está acontecendo muito hoje no mundo. Né, a ciência é negada, né, de várias formas. Isso está atrapalhando, né, o combate à pandemia de Covid. O que acontece quando a ciência é negada? Cria-se negacionismo. Né? O negacionismo é isso, é você negar, né, uma coisa ali que é correta dentro da ciência, né? Uma coisa que é pesquisada, é provada, aí a pessoa vai lá, não entende e nega. Né? Isso é o negacionismo. Né? O negacionismo ele pode ser entendido como um desafio ético. Né? Aí eu pergunto para vocês, me respondam lá no WhatsApp, nas minhas mídias sociais. O negacionismo pode ser entendido como um desafio ético, né? Ou seja, quem é negacionista tem problemas éticos também e tem que resolvê-los? Me respondam lá, por favor. Tá? E é isso, gente. A obra e o filme, os filmes, né, que vem a seguir, tentam mostrar isso. Uma imagem de ciência potente, ciência forte, né, cheia de aparatos, de maquinários. Né? Mas também nós temos que ver aí o outro lado, quando se nega a ciência, né? O que nós devemos fazer? Né? Vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho do Carl Sagan aqui. Por quê? Nós vamos falar dele através do Lee McIntyre, né? Que
que é um famoso cientista estadunidense que luta contra o negacionismo na ciência. Ele é famoso por lutar contra o negacionismo, né? Na ciência, no pensamento científico. Então, falei para vocês, o que fazermos, né, quando se nega a ciência? Então, tem pessoas aqui que estão combatendo o negacionismo através de pesquisas, né? Pesquisas e provas científicas, né? Evidências científicas, né? Combatendo o negacionismo através da maneira mais coerente, né? E o Lee McIntyre, que é cientista estadunidense, criou uma teoria lá que se chama Matriz de Sagan. Olha que interessante, em homenagem ao Carl Sagan. Por quê? O Carl Sagan, gente, para quem não conhece, foi um grande cientista, né, estadunidense. Foi um dos maiores cientistas contemporâneos, inclusive, né, que lutou principalmente pela democratização do acesso ao conhecimento científico, né? Ele queria expandir que esse conhecimento científico fosse democratizado, todo mundo tivesse acesso, porque é muito importante, gente, nós conhecermos a ciência, nós entendermos como ela funciona, né? E também, né, manter as nossas convicções, né, ter os nossos conhecimentos filosóficos, religiosos, né, artísticos, mas nós temos que entender que a ciência, né, deve pautar um pouco mais aí das nossas vidas, pelo menos quando a gente vai tratar de certos aspectos, né? Por exemplo, a pandemia de Covid-19, né? Nós temos que confiar na ciência, né? E não só confiar, né, cegamente, não é isso, gente, mas é ir lá, né, ler a pesquisa, entender, né, ver como é que é feito. Se não conseguir ler o original, procure, né, uma pessoa confiável que esteja explicando a pesquisa, né? Isso tem muito. Então é só a gente pesquisar, se mover e entender, né? Ter a autonomia de buscar o conhecimento e também entender, né, como isso funciona. É importante entender como a ciência funciona, porque ela está no nosso dia a dia, né? E agora se tornou muito mais necessário por causa da pandemia. Então, gente, o Sagan, né, ele brigou aí para democratizar esse acesso, para que todo mundo tivesse acesso, porque ciência também é um conhecimento, infelizmente, né, um conhecimento da elite ainda, né? Porque são as pessoas, as elites, né, que preparam os filhos, né, mandam para as universidades, né, tem condição de fazer isso, então o conhecimento fica ali girando em torno de uma elite também. Então o Sagan queria mudar isso, né? E olha só como que funciona a matriz do Sagan. Vamos entender isso aqui que é muito importante, que essa matriz quem criou foi o Lee McIntyre, tá? As pessoas podem ter dois tipos de pensamento em relação à ciência, ó, presta atenção, dois tipos, o aberto e o fechado. Tá? A pessoa pode ter pensamento aberto em relação à ciência ou fechado. Tá? O aberto, né, fica sendo para o cético ou crédulo. Né? E aí, quando a pessoa é cética, tem um pensamento aberto, e é cética na ciência, isso é até bom, né? Porque ela vai duvidar das coisas e vai pesquisar, né, ali para ver se ela acha a verdade, né? Isso aí é um dos preceitos da ciência, inclusive, né? E verificar, né? Confirmar, né? O Descartes, por exemplo, falava disso, de confirmar se era verdade as coisas, né? Mas as pessoas, olha só, as pessoas têm o pensamento fechado, as pessoas têm o pensamento não, fechado não, gente, perdão, crédulo, né? Aí tem mais propensão a ir para o lado da pseudociência, né? A pessoa que acredita em tudo, né? Então, tem a pessoa que é cética, que tem um pensamento aberto e é cética, né? E aí ela dá oportunidade à ciência e vai pesquisar, vai ver se aquilo que falaram para ela é verdade mesmo, vai confirmar. Isso é bom, porque ela vai buscar dados, vai buscar base. Ou a pessoa pode ser crédula, né? Se a pessoa for crédula, que é o contrário de cético, ela vai acreditar em tudo que falam para ela, sem pesquisar, sem nada. E aí é perigoso ela cair nas pseudociências, né? Doutrinas que se vendem como ciência, né? Pensamentos que se vendem como científicos, mas na verdade não são. Então é perigoso também. E aí nós vamos entender agora o pensamento fechado, que faz parte aqui da matriz do Sagan, né? Nós vimos o pensamento aberto e o fechado. O fechado também é dividido em cético e crédulo, tá? Agora, o cético, quando ele tem pensamento fechado, é ruim, porque aí ele cria o negacionismo, né? Ele vai negar tudo que a ciência mostra, não vai pesquisar nada, não vai se informar e vai ficar negando sem saber de nada, né? Aí é o negacionista, né? Quando ele tem o pensamento cético, não acredita em nada. Quando ele tem o pensamento crédulo,
né? Mesma dinâmica aqui do aberto, né? Mas só que agora é fechado. Então, quando ele tem um pensamento crédulo, ele vai aderir a teorias da conspiração, né? Então, ele vai acreditar em coisas ali que vão contra a ciência, que deturpam a ciência também, né? Que promovem teorias insanas, né, da conspiração muitas vezes, e aí ele vai ficar nesse looping aí. Então, é muito interessante entender como funciona a matriz do Sagan, né? Então, lembre-se sempre, as pessoas podem ter dois tipos de pensamento em relação à ciência, o aberto e o fechado. E ela pode ser crédula ou cética, né? Então, aí vai depender, tá, do que ela vai ser. Podem tirar print aqui, né? Tem aqui a tabelinha explicando como que funciona a matriz, para ficar mais fácil, a matriz de Sagan que o Lee McIntyre criou. É muito importante, gente, entender isso, né? E a gente entende melhor como é que funciona a cabeça das pessoas em relação ao pensamento científico também, tá? Vamos para o próximo slide, ó. Vamos finalizar aqui, entender isso aqui. Ó, fechar a reflexão. A ciência como uma vela no escuro. Deu vontade de colocar esse trecho aqui no final, né? Porque ele mostra também, né, como que estão utilizando, né, a ciência, porque a ciência é uma ferramenta, né, e ela pode ser utilizada para vários fins, para bons fins, para maus fins, né, e esse texto, né, ele traz a realidade, né, para a gente entender como que a ciência, né, ela está sendo utilizada e o que pode ocorrer, as consequências disso, né? Inclusive é o texto do Carl Sagan também, de um livro, de uma obra do Carl Sagan, tá? E o texto leva esse título, A Ciência como uma Vela no Escuro, tá? Vamos lá, vamos ler aqui, acompanhe comigo para a gente colocar o pé no chão, ó. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, olha só nós aqui, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, até o voto, olha, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Tudo está atrelado à ciência e à tecnologia, né? Segundo o Sagan aqui. Nós estamos fazendo uma videoaula através da ciência e da tecnologia, no ramo da educação, por exemplo. Continua aqui comigo, ó, depois de tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. Não é porque todo mundo usa que as pessoas compreendem também. Tem isso. Aí muitas pessoas não usam também. Tem muitas pessoas que não têm acesso, né? É uma receita para o desastre isso, né? Usar as coisas sem conhecer, sem entender. Segundo Carl Sagan aqui. Continua, ó, podemos escapar ilesos por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Pois é bem forte isso aqui que o Sagan escreve, né? E nós já percebemos, inclusive, focos disso acontecendo, né? As pessoas não compreendem a ciência, utilizam ela todos os dias, né? Nas coisas do dia a dia, nos objetos, nos afazeres dela, no trabalho, na faculdade, na escola, em todo lugar. Mas muitas pessoas, a grande parte das pessoas não entende como funciona, não sabe. E para o Carl Sagan isso é perigoso, né? Porque aí, ó, as pessoas podem aderir ao negacionismo, às pseudociências, teorias da conspiração. E isso vai ficando muito grande, gente. O Estado vai tendo dificuldades para poder controlar isso, né? E aí a gente sofre, né? E numa pandemia global, né, acontecer essas coisas se torna muito pior, né? Aderir a negacionismo, a teorias da conspiração, pseudociências, né? Isso dificulta ainda mais as coisas na realidade que nós estamos vivendo aqui. Então, por isso que a luta do Sagan também era para democratizar esse acesso da ciência, para que todos saibam como a ciência funciona, como a ciência opera, como a ciência trabalha, porque afinal ela está presente no nosso dia a dia, o tempo todo, e a gente precisa, tá, entender como ela funciona. Senão, mais cedo ou mais tarde, né, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara,
como disse o Sagan aqui, tá? Então vamos conhecer antes de discutir, de comentar, de promover debates. Vamos entender como funciona, gente, principalmente na internet, tá? A gente entende como funciona, vamos buscar as fontes, vamos atrás do conhecimento e entender como a ciência funciona, para que essa mistura inflamável de ignorância que o Sagan fala aqui, de não saber como a ciência funciona, exploda na nossa cara futuramente, tá? Pro próximo slide, vamos aqui, gente, ó, acabou, olha, o próximo slide é o final da videoaula. Obrigado, se cuidem, tá? Fiquem em casa, se não puder ficar em casa, tiver que sair, se necessário, hein? Usa máscara, usa álcool em gel, tá? Tudo, segue os protocolos sanitários direitinho, tá? Que afinal, nós temos que dar atenção à nossa ciência agora, tá? Que agora é isso que vai nos manter vivos, né? Sobrevivendo à pandemia de Covid. É escutar os cientistas, escutar os infectologistas, escutar, enfim, todo esse pessoal que está aí estudando para construir um mundo melhor para a gente. E a gente é parte disso também, porque a gente tem que ajudar, né? Nós temos também que fazer a nossa parte. Nossa parte é ficar em casa, usar máscara, álcool em gel, né? Não tomar remédios milagrosos, né? Sempre ter cuidado com o outro, você pode passar a contaminar o outro. Enfim, é isso. É a gente fazer a nossa parte, confiar na ciência e não abandonar nossas convicções também. A gente pode fazer isso, tá? Mas a gente tem que ser coerente, gente, tá bom? Obrigado. Uma boa tarde, noite, dia para vocês, enfim, né? Bons estudos. Até mais.